perdi. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje celebramos a festa do grande São Francisco de Assis. É uma memória, para nós é festa, porque temos na nossa paróquia uma comunidade dedicada a ele. São Francisco de Assis, o poverello, como é chamado, o pobrezinho. Nasceu, viveu em Assis ali no final do século XII, começo do século XIII. São Francisco de Assis era filho de pai comerciante, portanto, tinha conforto. Vivia uma vida confortável, foi educado na fé cristã, católica, mas na sua juventude começou a sentir um chamado para dar um passo além, para dar um passo a mais. A história de São Francisco de Assis, nós poderíamos dizer, é a história do jovem rico, só que com um desfecho diferente daquele do Evangelho. O jovem rico se aproxima de Jesus e diz: o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus diz para ele: cumpre os mandamentos. Ele responde a Jesus: isso eu já tenho feito. E Jesus faz então um desafio: se queres ser perfeito, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O jovem rico da parábola, ou melhor, do Evangelho, vai embora triste. Vai embora triste porque era muito rico, estava apegado à sua riqueza e não é capaz de dar esse passo. Vejam, a pergunta do jovem rico é: o que devo fazer para possuir a vida eterna? Cumpre os mandamentos. A pergunta é sobre o que se deve fazer para alcançar a salvação. Para ser salvo, é preciso cumprir os mandamentos. Mas Jesus o convida a ser perfeito, ou seja, a ser santo. Para ser santo, Jesus o convida a segui-lo mais de perto. Então, são os conselhos evangélicos. Para sermos salvos, os mandamentos. Para sermos santos, os conselhos. Os conselhos que são castidade, pobreza e obediência. São Francisco é lembrado sobretudo pela pobreza, embora também ele tenha vivido a castidade perfeita, a obediência, mas é lembrado sobretudo por causa da pobreza. Ele que era também um jovem rico, como eu disse, tinha uma vida confortável para o seu tempo, mas ele começa a perceber a pobreza de Cristo. Veja, a pobreza de São Francisco é voluntária. A pobreza evangélica é voluntária. Ele escolhe a pobreza por causa de Cristo pobre. Não é só que São Francisco amasse os pobres. Ele ama Cristo pobre. E por causa de Cristo pobre, ele também decide abraçar a pobreza voluntariamente. A pobreza, o espírito da pobreza, lembrando a primeira bem-aventurança de Jesus no Sermão da Montanha: felizes os pobres em espírito.
o espírito da pobreza, o desapego, o desprendimento. É feliz quem abraça o espírito da pobreza, quem é pobre voluntariamente por causa do reino dos céus. Nós até cantamos hoje no ato penitencial uma invocação tirada lá da carta aos Filipenses. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer. Para nos salvar, Cristo se fez pobre. São Paulo, na carta aos Filipenses, diz: Ele não se apegou à sua igualdade com Deus, mas despojou-se, desapegou-se de si mesmo. Ao contrário de Eva, que estendeu a sua mão para se apropriar do fruto proibido, Eva estende a mão para pegar o fruto, colher o fruto, se apoderar dele, de algo que não lhe pertencia, que não lhe era devido. Cristo, apesar de sua igualdade com Deus, abre as mãos, ele se desapega, ele se despojou, se esvaziou de si mesmo. O que encantou São Francisco foi isso. Uma vez, quando ele estava na igreja, participando da missa, ele ouviu aquele evangelho quando Jesus envia os 12 e diz assim: ide pelo caminho, sem dinheiro, sem sacola, não levem 2 túnicas, não levem cajado. Ele entende, é isso que Deus quer de mim. Assim começa o desprendimento de São Francisco, que deixa a casa do pai, até mesmo as vestes, abre mão da herança. Por isso é que o salmo de hoje diz: Senhor, sois minha herança, a porção da minha herança. Ele abre mão da herança do pai para seguir Cristo pobre. Ele encontra Cristo pobre, em primeiro lugar, no mistério da encarnação. Nós sabemos que São Francisco foi o primeiro a montar um presépio. O primeiro presépio da história que ele montou com pessoas mesmo, como se fosse uma encenação. Cristo pobre na manjedoura, Cristo pobre na gruta, o mistério da encarnação. Ele se esvaziou de si mesmo e se fez igual a nós. Depois, Cristo pobre na cruz, nu, despojado de tudo. E nós sabemos também que São Francisco foi o primeiro na história da igreja, pelo menos que se sabe, que teve gravados no corpo os sinais da paixão, os estigmas de Cristo. Também a primeira leitura faz referência a isso, né? São Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. São Francisco, no Monte Alverne, durante a quaresma de São Miguel, em setembro, ali na festa da exaltação da Santa Cruz, tem os estigmas de Cristo gravados no seu corpo. Então, na cruz, ele via de novo Cristo pobre, por amor a nós. Também na Eucaristia, São Francisco tinha um grande amor por Jesus na Eucaristia. E finalmente nos pobres. Há um episódio marcante na vida de São Francisco, antes de ele se ter consagrado ao Senhor. Ele estava andando a cavalo e um leproso vem e pede esmola. São Francisco tinha feito um voto de nunca deixar um pobre que pedisse esmola ir embora sem nada. Uma vez até, ele não tendo nada, ele dá o seu manto e toma as vestes do mendigo, os farrapos do mendigo no lugar.
Então vem um leproso e ele desce do cavalo para dar uma moeda nas mãos do leproso. Mas quando o leproso aproxima a mão e ele vê as feridas, ele sente nojo, ele sente repugnância. E ele se sente perturbado com aquele instinto natural de sentir repugnância daquelas feridas. E ele então toma as mãos do leproso e beija-lhe as mãos, como quem beija as mãos de Cristo. E a partir daquele momento então, ele vai descobrindo Cristo também nos pobres, nos sofredores. Mas tudo isso porque ele se apaixonou por Cristo e ele descobriu esse segredo. A pobreza é o caminho pelo qual Cristo veio a nós, de modo que a pobreza também é o caminho pelo qual nós devemos ir a Cristo, ter o nosso coração desapegado das criaturas. Santa Teresinha do Menino Jesus, que nós celebramos há 3, 4 dias, né, no dia 1º de outubro, Santa Teresinha já era mestra de noviças no Carmelo, quando a sua irmã Celina, que era mais velha do que ela, Santa Teresinha era caçula, e mais nova do que ela era Celina. Celina foi a última das irmãs a entrar no Carmelo. E como ela já tinha 3 irmãs no Carmelo, ela já conhecia um pouco as manhas, né, de como era o Carmelo. Então, quando ela entra no Carmelo, ela leva consigo um alfinete. Esses alfinetes com fecho, porque as carmelitas prendem o véu com um alfinete. E ela leva, sabendo que havia uma certa dificuldade, ela consegue um desses alfinetes e leva consigo. Celina então ingressa no Carmelo. Teresinha era mestra de noviças, e um dia uma irmã vê, mulher é observadora, e ela percebe que Celina tem aquele alfinete que ninguém tinha. E ela diz: nossa, mas que coisa prática, você não poderia me dar esse alfinete? Eu queria tanto para mim, será tão útil para mim, me dê esse alfinete. E a Celina, não querendo dizer não, mas também sem querer dar o alfinete, dá de má vontade, toma o alfinete. E depois ela vai se queixar com a irmã de sangue, né, Teresinha, que era mestra de noviças. Ora, mas onde já se viu ela vem me pedir o meu alfinete? Porque vai ser muito útil para mim, mas para mim também era muito útil, né? E Santa Teresinha diz para ela: irmã Celina, você é muito rica, você nunca será feliz. A tua felicidade é um alfinete. Você ama demais esse alfinete. É só um alfinete. Você está apegada. A pobreza evangélica é isso, é o desapego. Não é preciso ser rico para ser apegado. Pode ser um alfinete. São aquelas minhas coisas que eu amo demais e das quais eu não me desapego de jeito nenhum. No caso de Celina era um alfinete. No nosso caso, de repente, são outras coisas. As minhas roupas, de repente as mulheres, né? Os meus sapatos, as minhas bolsas. Para quem gosta de livros, os meus livros. Aquelas pequenas coisas às quais nós vamos nos apegando. Santa Teresinha diz para ela: você é muito rica, nunca será feliz. Lembrando aquela parábola que Jesus conta, né, do homem que constrói celeiros ainda maiores, mas depois ele não consegue dormir porque ele fica preocupado de ser roubado. Então, o segredo da felicidade, felizes os pobres,
é esse despojamento. A pobreza traz paz ao coração. Saber que eu não possuo nada. Tudo me vem de Deus, tudo é graça de Deus. O Senhor Deus, como diz Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor. É isso que São Francisco nos ensina. Ele percebeu que Cristo se fez pobre para vir a nós e que para ir a Cristo é preciso ser pobre também. Essa pobreza voluntária, o espírito da pobreza, que é o desapego, o desprendimento das criaturas. Tem aquela história conhecida que a maioria já deve ter ouvido, quando São Francisco estava caminhando com o irmão Leão durante o inverno, voltando para o convento, e ele diz: irmão Leão, você sabe o que é a perfeita alegria? Se nós pregássemos o Evangelho e convertêssemos todas as pessoas que encontrássemos pelo caminho, isso não seria perfeita alegria. Mas se nós chegássemos lá agora ao convento, batêssemos na porta e o irmão viesse nos atender e não nos reconhecesse, dissesse: quem sois? Nós somos Francisco e Leão. E ele fechasse a porta e nos deixasse do lado de fora, e nós batêssemos de novo e ele viesse com um pedaço de pau e nos espancasse, e nós ficássemos caídos do lado de fora, isso seria perfeita alegria. Se nós, por amor a Cristo, aceitássemos aquela humilhação, isso seria perfeita alegria. Porque quanto maiores são as nossas expectativas, maiores também são as nossas frustrações, né? Os santos entenderam isso. São João da Cruz dizia também que se nós nos esvaziamos de tudo, então nós já não esperamos nada e o nosso coração está em paz. Esse é o caminho que São Francisco de Assis nos aponta, nos ensina. Irmos como Jesus, nos desapegando, nos esvaziando de nós mesmos, buscando a humildade, a simplicidade, amarmos somente a Deus, amarmos a Deus nos nossos irmãos, e assim nós vamos encontrando a perfeita alegria. Aquela alegria que permanece mesmo no sofrimento, mesmo nas dificuldades, mesmo nas privações, como São Francisco encontrou. O coração de São Francisco estava sempre em paz. Nada podia abalar a sua alegria, porque mesmo nas dificuldades ele a encontrava. Isso nós vemos também na vida dos outros santos. É aquilo que Jesus disse ao jovem rico: se você quer se salvar, apenas entrar no céu, cumpre os mandamentos. Mas se você quer ser perfeito, se você quer ser santo, seja desapegado, deixa tudo, segue-me, busca somente a mim. Então vamos hoje pedir a São Francisco que nos ajude também a trilhar esse caminho, o caminho de Jesus para vir até nós, é também o caminho para irmos a Jesus, e assim nós possamos encontrar, como São Francisco encontrou, a perfeita alegria. Amém.